paz do Senhor Jesus a todos os que acompanham aqui o canal Reino do Céu. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos, para nos acompanhar no estudo das duas casas de Israel simplificado. Deixa teu like, compartilha com os teus amigos nas redes sociais. Vamos para mais um vídeo. Vou fazer a última série do Antigo Testamento, os profetas. E aqui eu quero falar do profeta Jeremias, né? Eu tinha a intenção de fazer mais profetas, mas para não enfadigar, para não ficar muito prolongado, vou fazer aqui a última série no profeta Jeremias, né? Se você está entendendo o estudo, se você tem compreendido, eu tenho certeza que você vai procurar, você vai encontrar em todos os profetas, em toda a Bíblia você vai encontrar este assunto, né? Você vai abrir a sua mente, você vai procurar, vai encontrar em toda parte da Bíblia, né? Quero começar a ler em Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei a minha lei, as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, que passagem tremenda de Jeremias. Que coisa tremenda que Jeremias nos fala aqui através do Espírito, né? Quando Deus diz através do profeta Jeremias que vem dias em que vai firmar uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, essa aliança que Deus está falando, que Jeremias fale para o povo, para as duas casas, que ele vai, mais na frente ele vai fazer essa aliança, ele vai concretizar a aliança que ele, as promessas da aliança em Abraão, né? Porque Paulo vai dizer que a lei que veio 430 anos não pode anular as promessas. Paulo fala lá em Gálatas, se eu não me engano. Então essa é a aliança que Deus já prometeu lá em Abraão. Lá foi uma promessa. E aqui ele continua falando com os profetas que essa aliança vai ser concretizada. E nós vemos até aqui que a aliança foi prometida a Abraão, a uma nação e nações, né? Então quando nós chegamos aqui no profeta Jeremias, que ele fala: farei uma aliança com as duas casas de Israel, né? Casa de Judá e casa de Israel. Lembrando que essa casa de Israel é as 10 tribos, né? Em que o rei dela, em que o cabeça dela é Efraim. Aí a gente a gente entende que as duas casas de Israel é Efraim e Judá, né? Judá é judeus, naturalmente, de nascença, no sangue de Abraão. Efraim, né, são misturados, israelitas, as 10 tribos que foram espalhadas no meio dos judeus, e que o cabeça foi Efraim. Efraim é aquele que nós vemos em Gênesis 48, certo? Ou então quando Deus faz a promessa, que faz uma aliança com as duas casas de Israel, casa de Judá e casa de Israel, ele está prometendo a nova aliança. Essa nova aliança é em Cristo Jesus. Esta é a aliança que ele vai fazer com as duas casas. E para você entender que os gentios estão junto com essa casa, a nova aliança, ela só tem promessa para essas duas casas. Se Deus só tem promessa para essas duas casas,
Então você pode entender que os gentios estão nas 10 tribos, enxertados. Quando você entende aquela figura lá de Efraim, todo o processo que nós aprendemos nos vídeos anteriores, você vai ver que não tem outra promessa de nova aliança, é só com as duas casas. Se a igreja de hoje ela não estivesse nessa promessa, ela não estaria em promessa nenhuma, pois essa promessa aqui foi aquela que nós já aprendemos até aqui, que foi feita, era a promessa da restauração, né? Promessa da nova aliança, certo? Aí ele diz, não conforme a aliança que fez com os seus pais no dia em que eu tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, né? Porque quando Deus tirou o povo do Egito, Deus fez uma aliança com eles, a antiga aliança, ali no Sinai, que Paulo vai falar que é a lei que veio 430 anos, né? Foi feita a aliança ali no Sinai. Eu quero ler Êxodo 19, versículo 5 até o 6, versículos 5 e 6, que diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvis a minha voz e guardais a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas palavras que falará aos filhos de Israel. Deus falando para Moisés subiu no monte e Deus disse: pois se diligentemente ouvis a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, né? Deus estava escolhendo aquele povo que ele tirou do Egito para fazer um reino sacerdotal, mas a condição era o povo ouvir a voz de Deus. Deus ia falar os 10 mandamentos e o povo guardaria aqueles 10 mandamentos no coração, e ali o povo seria uma nação de sacerdote, um povo santo, né? Propriedade exclusiva de Deus. Só que quando Deus disse: se diligentemente ouvis a minha voz e guardares a minha aliança, né? O pessoal disse que ouviria e guardaria, né? O versículo 8 diz assim: então o povo respondeu a uma só voz, né? Todos responderam: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo, certo? Aqui o povo prometeu de guardar essa aliança, e a aliança que Deus ia falar para Moisés, eu ia falar diretamente para eles, né? Nós fomos continuarmos lendo, nós vemos que o povo não aguentaram ouvir a voz de Deus e pediram para que Moisés falasse com eles, né? Então essa aliança de Jeremias 31, ele está falando dessa aqui. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro escrevendo uma carta para a igreja que era gentílica, né? Porque depois se converte, não é mais gentil, é um povo que era gentil, né? Ele estava escrevendo para os gentios e dizendo que eles, aquela igreja ali onde Pedro estava escrevendo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, os gentios estão ou não estão inclusos naquela aliança de Jeremias 31, né? Claro que estão. Nós estamos vendo pelas escrituras. Para comprovar que Deus estava falando, que Pedro estava falando para a igreja, que não é de sangue, natureza de Abraão, aqui no versículo 10, ele diz assim: vós, sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, né? A mesma coisa que Oséias falou. Gente, está tudo conectado. É muito lindo as escrituras quando nós conhecemos as profecias, quando nós conhecemos as duas casas de Israel, né? Voltando para Jeremias 31, para nós finalizarmos o vídeo. Jeremias 31, 32, nós falamos: não conforme a aliança que ele fez com seus pais no dia em que eu os tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito. Nós já fomos lá em Êxodo 19, né? Porquanto eles anularam como? Quando eles fizeram o bezerro de ouro para adorar, né?
Eles não quiseram ouvir a voz de Deus e disseram que Moisés falasse. Quando Moisés subiu para receber os 10 mandamentos, para entregar ao povo, eles já tinham feito um bezerro de ouro, tinha adorado. Ali, Deus, a aliança fala de um casamento, Deus confirmando o casamento dele com o povo, mas só que o povo traiu Deus, né? Foi o que nós vemos no profeta Oséias, né? Então o povo traiu Deus e Deus os abandonou em parte, né? Deus suportou por muito tempo a traição do povo, né? Porque eles anularam quando eles adoraram o bezerro de ouro, certo? Que Deus, ele diz assim, ó: anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, ou seja, ter casado com o povo, né? Feito o povo sua esposa, diz o Senhor. Ele diz no versículo 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Veja que Deus não fala mais, aqui a profecia não fala mais duas casas, né? Ele fala, farei uma aliança com as duas casas, depois ele diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Por que ele falou agora somente casa de Israel? Porque agora, na nova aliança em Cristo, a casa de Israel é a igreja. O Israel de Deus é espiritual, não é mais aquele Israel carnal. Cristo veio, renovou, fez a aliança, e todos aqueles que crerem no Cristo, eles entrariam na nova Israel, no novo Israel, que é espiritual. Onde Paulo vai falar em Gálatas 6,16, né? Se eu não me engano, em Gálatas 6,16, Paulo vai falar o Israel de Deus, né? Todos o quanto andarem de conformidade com essas palavras, graça e misericórdia sobre vós, sobre o Israel de Deus, né? Acho que é mais ou menos assim. Então aqui na continuidade ele diz assim: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A nova aliança, ela não é um segmento de regras como a antiga aliança. A nova aliança, ela é imprimida na mente e no coração. Então, quando a gente quando a gente recebe Cristo, se converte, nasce de novo, nós temos temor na palavra e nós cumprimos os mandamentos porque nós conhecemos o Senhor, porque ela está imprimida em nosso coração, ela está imprimida dentro de nós, né? Por isso que ele diz assim, no versículo 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor. Por quê? Porque agora é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho. Quando você nasce, você conhece o Senhor. Quando nascemos de novo, conhecemos o Senhor, né? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoareis as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. É apagado os pecados de todos aqueles que crêem no Cristo, né? Naquele que fez a nova aliança, né? No seu sangue. O justo, que não tinha pecado, morreu por todos os pecadores, né? Todos aqueles que o receberem, os que crerem, agora nascerão de novo, terão uma nova vida, né? E serão um novo ser, né? E é esses que vão cumprir a lei de Deus, né? Bom, acho que deu para compreender. Chegamos aqui ao final do vídeo. Espero que você tenha compreendido. Deus abençoe a todos que acompanharam. Até o próximo vídeo, que vamos falar as duas casas de Israel na nova aliança. O que a nova aliança fala sobre as duas casas de Israel, né? Deus abençoe e fiquem todos na paz.